Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, eu atuo no Departamento de Matemática do Instituto de Física e Matemática da Universidade Federal de Pelotas e estamos aqui numa série de videoaulas sobre cálculo. A aula de hoje versará sobre derivada, né? Então vamos introduzir esse conceito de derivada nesta aula. Então vamos lá. Então, o conceito de derivada. A gente vai introduzir o conceito de derivada através de três problemas cuja solução, né, vai convergir, então, para a ideia de derivada. O primeiro problema é o problema da tangente, né? O problema da tangente consiste em determinar a inclinação da reta tangente, a curva de uma função f qualquer, em um determinado ponto A, tá? Então, a ideia disso é mostrada aqui nesse gráfico, né? Em azul a gente tem então a curva da função f de x, né? E o que é a reta tangente à curva do gráfico de f de x no ponto A? É simplesmente aquela curva, né, que cruza o ponto A, né, mas que não toca, né, que não cruza nenhum outro ponto nas proximidades desse ponto A. Pode até cruzar posteriormente, né, algum outro ponto mais adiante, mas nas proximidades, né, no intervalo em torno do ponto A, essa reta, né, que está em vermelho aqui, né, que é a reta tangente a esse ponto A, toca, então, apenas o ponto A. Muito bem. Então, temos a curva aqui da função f de x, temos a reta tangente, que nós queremos descobrir a inclinação, né? Então, a inclinação está relacionada com esse ângulo aqui, né? Com esse ângulo aqui em relação à horizontal, né? Então, esse ângulo, né, vai me dar, então, a inclinação, né? Maior ou menor inclinação. Muito bem. Então, esse problema é o problema, então, da tangente. Muito bem. Como é que nós vamos resolver isso, né? Como vamos determinar, então, a inclinação dessa reta tangente ao ponto A? Nós tomamos um ponto B diferente do ponto A, o ponto B está aqui, né? E veja que o segmento de reta que une o ponto A ao ponto B que está aqui, tá? Observem, tá? Ele define, em primeiro lugar, define um triângulo retângulo aqui, né? Define um triângulo retângulo, né? Então, se as coordenadas do ponto A são A, F, A, né? Tá aqui, ó. Aqui o par, aqui, ó, tá o par aqui. Observem aqui, ok? Então, as coordenadas cartesianas, então, desse ponto A maiúsculo é A, F, A, né? Então, veja que a projeção do ponto A no eixo horizontal é A e a projeção do A no eixo vertical é FA. Né? Muito bem. Observem que, em relação ao ponto B, o A ele diverge, então, em relação às coordenadas do ponto, as projeções das coordenadas projetadas pelos dois pontos no eixo vertical, esses pontos que formam aqui na projeção, veja que na vertical difere de ΔF, né? ΔF, que seria a variação do valor da função do A para o B. Né? Em relação às projeções no eixo horizontal, a gente já sabe que a do ponto A é a do ponto B é um X. E esse X, né, é um A mais H, onde H, então, é a variação. Né? Então, é essa distância aqui desse ponto, que é a projeção aqui no eixo horizontal do A, da projeção no eixo horizontal do ponto B. Então, A mais H. Portanto, essa distância aqui, daqui dessa projeção para a projeção aqui do A, do B, para a projeção do A, é H. A diferença é H, ok? Muito bem. Qual é a ideia? Observem que à medida que o ponto B vai deslizando aqui pela curva e se aproximando do ponto A, observem que o segmento de reta que une o A ao ponto B vai pouco a pouco se aproximando da reta
tangente ao ponto A. Veja que a inclinação desse segmento que une A e B, à medida que o B se aproxima do A, né, vai se aproximando do A, a inclinação do segmento vai se aproximando pouco a pouco da inclinação da reta tangente. Então, isso acontece quando? Quando o H tende a zero, né? Quando essa distância aqui tende a zero. Esse ponto vai se aproximando aqui desse ponto A aqui, né? E o ΔF vai tendendo, então, a zero. ΔF é a diferença, né? Ele vai tendendo a zero, né? À medida que, observe como vai diminuindo aqui, ó. Essa cota aqui, esse valor vai diminuindo, né? Então, à medida que o H tende a zero, o ΔF tende a zero, o B está se aproximando do A, né? E a inclinação do segmento que une A ao B se aproxima, então, da reta vermelha, então, que é a inclinação, então, da reta vermelha, que é a inclinação da reta tangente ao ponto A, ok? Então, essa é a ideia, né? Então, o que acontece? A gente, em primeiro lugar, qual é a inclinação do segmento que une, vamos voltar aqui, qual é a inclinação desse segmento de reta, qual é a inclinação desse segmento de reta que une o A ao B? Observem que aqui se forma um triângulo retângulo, né, por causa dessas projeções aqui horizontais e verticais, forma-se um triângulo retângulo, aqui nós temos um ângulo reto, né, em que esse segmento aqui, o segmento que une A e B é a hipotenusa, e os dois catetos, o cateto oposto é ΔF, e o cateto adjacente é esse segmento que vai de A até mais AH, portanto o valor dele é H. Portanto, a inclinação, eu vou chamar essa inclinação do segmento AB, não é a inclinação ainda da reta tangente, é a inclinação do segmento AB, ok? A inclinação do segmento AB eu vou chamar de MAB, tá? É igual que a inclinação, né, é a tangente desse ângulo aqui, né? Desse ângulo aqui do triângulo retângulo. A gente sabe que a tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente, ou seja, é ΔF dividido por x menos A. Tá? Aqui nós temos x, aqui nós temos A. Então, vamos voltar aqui. A inclinação do segmento de reta AB é ΔF, cateto oposto, né, dividido por x menos A, cateto adjacente, né? Mas o que é o ΔF? O ΔF é a diferença entre o valor da função no x e no A. Portanto, é f de x menos f de A, dividido por x menos A. Né? Mas a gente pode usar aquele h, né? Aquele h, né? A gente define que o x é A mais H, portanto, x menos A é H, e isso resulta, então, estamos definindo que o x é A mais H. Então, se x é A mais H menos A dá H no denominador, e aqui o argumento aqui, x, fica AH. Portanto, a inclinação do segmento de reta B tem duas formulações possíveis. Uma é essa aqui, f de x menos f de A dividido por x menos A. A outra é usando o H, f de A mais H menos f de A dividido por H. Observe, então, que à medida que eu aproximo o ponto B, que eu faço o ponto B se aproximar do ponto A, no limite, a inclinação do segmento AB é a inclinação da reta tangente. Nós vamos chamar essa inclinação da reta tangente de M. Então, M, a inclinação da reta tangente, a curva da função f no ponto A, que é o que nós queríamos definir, é igual ao limite, quando B se aproxima de A, da inclinação do segmento AB, ok? Mas essa é, então, a inclinação da reta tangente. O que a gente tem que observar é que quando B se aproxima de A, o que acontece quando B se aproxima de A? Quando B se aproxima de A, é porque o x, que é a projeção aqui a coordenada, a abscissa, né, do ponto A, o x se aproxima do A, da abscissa do ponto A, e o f de x, que é o valor da função em B, se aproxima do f de A, que é o valor da função em A.
Então, o que acontece é que quando o B se aproxima de A, o X se aproxima, o B, ponto B, se aproxima do ponto A, o X se aproxima do valor A, ou então podemos dizer que o H se aproxima de zero, né? Que o H é a diferença do X e do A. Portanto, as duas formulações que a gente tem são saídas dessas duas formulações aqui, ó. As duas formulações que nós temos para definir a inclinação da reta tangente são essas aqui. M, então, é limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando a tende para A, desculpa, quando x tende para A, ou então M igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende para zero, desde que esses limites existam, né? Então, eu só tenho inclinação se esse limite existir, isso é óbvio. Agora observe, como é que funciona a equação da reta tangente no ponto AFA, né? Então, agora eu quero a equação dessa reta tangente. Observe que a equação dessa reta tangente é uma equação do primeiro grau. É uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, né? Então, como é que a gente obtém isso? A gente sabe o quê? Que a inclinação M é o valor y menos FA, que é o cateto oposto, dividido por x menos A, que é o cateto adjacente. Portanto, y menos FA é igual a m vezes x menos A, ou então, manipulando aqui, passando o FA para cá, y é igual a m vezes x menos A mais FA. Né? Então, essas são as duas formulações possíveis, então, para a equação da reta tangente, então, ao ponto cujas coordenadas são AFA, ok? Muito bem. Isso tudo sai do triângulo retângulo lá, tá? Isso aqui também sai lá do triângulo retângulo, né? Então, é uma equação do primeiro grau, é uma função do primeiro grau, é uma reta, né? Como a gente já viu lá nas funções elementares. Muito bem. Queremos mostrar aqui um exemplo, né? Então, seja o seguinte, seja a função f de x igual a 3 dividido por x, né? Queremos determinar, então, primeiro, a inclinação da reta tangente a essa função, né? E a inclinação da reta tangente e a equação da reta tangente no ponto 3, 1, né? Ok? Pontos cujas coordenadas é 3, 1, ok? Que é um ponto que pertence, então, ao gráfico da função. Isso é óbvio, né? Quando x é 3, a função vale 3 dividido por 3, que é 1. Muito bem. Então, vamos pegar a primeira formulação aqui, né? Desculpe, a segunda formulação, esta aqui, né? Para calcular a inclinação, então, é limite de f de a mais h menos fa sobre h, quando h tende para zero. Então, é limite de fa, como o a, que é a coordenada, é a abscissa, né, do ponto, é 3, fica f de 3 mais h menos f de 3 dividido por h, limite quando h tende para zero. Agora, nós temos que pegar isso aqui, né, e colocar na expressão aqui, né? Pegar isto aqui e colocar na expressão. Então, veja que em f de 3 mais h, o argumento x da definição da função casa com 3 mais h. Então, x é 3 mais h. Se é 3 mais h, aqui no denominador é 3 mais h. Então, fica esse limite aqui de 3 dividido por 3 mais h, que é esse cara aqui, menos f de 3, que a gente já sabe, f de 3 é a ordenada, né, do ponto 3, 1, né, f de 3. Ou coloca aqui, né, o valor do x é 3, fica 3 dividido por 3, que dá 1. Então, dá isso aqui, né? 3 dividido, o limite de 3 dividido por 3 mais h menos 1, dividido por h, quando h tende para zero. Opero aqui as frações do numerador, dá isto, né? Simplifico 3 com menos 3, desaparece. Esse h aqui ele acaba aqui, né? Fazendo direitinho a divisão de frações, né? E aqui nós temos h dividido por h, né? Nós podemos simplificar. Mas será que a gente pode simplificar esse h com h? Porque afinal o h vai ser zero aqui. Observem o limite aqui. O h vai ser zero. Como é que eu vou dividir por h? Eu disse que isso era proibido, né? Dividir por h. Atenção, pessoal, não se esqueçam nunca. O limite nunca é o ponto.
O limite sempre é a proximidade, o entorno do ponto, a proximidade. Então, eu estou próximo do zero, mas eu não chego no zero, ok? Então, na verdade, eu posso simplificar o h com h, né, fazer a divisão. Sobra, então, isso aqui, né? Menos 1 dividido por 3 mais h, quando h tende para zero. E agora sim, nós podemos fazer esse limite aqui por substituição direta, né? O h valendo zero, fica menos 1/3, então, essa inclinação da reta tangente àquela, a curva daquela função f. Mas nós queremos também a reta tangente, a equação da reta tangente, né? Observem que se a gente pegar aqui essa primeira formulação que a gente fez aqui, né? A gente tem que substituir aqui FA, que a gente já sabe que é 1, A, que a gente já sabe que é 3, e M, que é a inclinação que a gente acabou de calcular, que é menos 1/3. Então, isso fica y menos 1 igual a menos 1/3 vezes x menos 3, manipulando aqui, isolando o y, né, para ficar a equação ficar na forma de função, né, função do primeiro grau, y é igual a menos x sobre 3 mais 2. E o gráfico, tanto da função quanto da reta tangente ao ponto aquele, né, que foi dado ali, o 3,1, né, está nesse gráfico. Então, a função está em verde, né, está aqui, a curva da função está aqui, né, opa, aqui e aqui. Observe que a gente temos uma assíntota vertical sobre o eixo y, né, em x igual a 0, e temos uma assíntota horizontal em cima do eixo x, né, em y igual a 0, ok? E aqui eu tracei em preto, né, a reta tangente, né, como calculada, né, que passa então nesse ponto B, que é aquele ponto que a gente falou, o ponto 3,1, ok? Que é o ponto que eu tinha interesse então de determinar a equação da reta tangente, né? Observem aqui que coisa interessante, né? A inclinação da reta tangente deu negativa, né? Certo? Deu menos 1/3. Portanto, né, a equação aqui dessa reta tangente é decrescente, né? Observem. E a função nesse ponto B, ela também é decrescente. Isso está claro na inclinação da reta tangente, né? Quando a reta é assim, opa, vou botar assim que acho que fica melhor, acho que fica para cá, né? Vai ficar para cá, porque a câmera inverte tudo. Vamos ver se eu acerto, né? Quando a reta é assim, ela é crescente. Quando a inclinação da reta tangente é assim, a função é decrescente. Isso a gente vai trabalhar melhor mais lá para o final, né, do estudo de derivadas, ok? O segundo problema que eu queria apresentar é o problema da velocidade, né? Então, o que a gente vai imaginar? Vai imaginar, então, um veículo, né? Um carro aí, né? Se deslocando numa via reta. Para simplificar, a via vai ser reta, né? E ao longo desse trajeto que ele vai fazendo, né? Ele assume diversas velocidades. Ele acelera, desacelera, acelera, desacelera. Então, em cada segmento desse movimento que vai daqui até aqui, né? Em que ele trafegou nessa via reta, né? Ele assume, então, em diversos momentos, em diferentes velocidades, né? O que a gente precisa supor é a existência de uma função f, tá, que determina para cada instante no tempo, tá, por exemplo, dado em segundos, a posição do veículo na via, por exemplo, dado em metros. Então, em tantos segundos ele está a tantos metros na via, em tantos segundos ele está a tantos metros na via, e assim por diante. Então, essa função é y igual a f de t, né, onde t é o tempo, né, é o domínio dessa função é tempo, né, em segundos. Então, t é tempo em segundos, né, e y seria a posição, o y está na imagem, está lá no codomínio, né? Y é a posição em metros, né? O que a gente sabe a respeito? Essa é uma equação, então, que ela relaciona tempo com a posição do carro. O que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade média de um corpo, né, isso vem da física, é dado pela razão entre, observem aqui, velocidade média, é a razão entre o deslocamento no espaço, né, o deslocamento que o corpo fez no espaço, né, o deslocamento no espaço do corpo, né, e o tempo transcorrido durante esse deslocamento no espaço, né?
Então, a gente vai considerar um deslocamento ocorrido entre os instantes de tempo T1 e T2, tá? Então, nesse caso, qual é o tempo transcorrido, que seria o denominador, né? É T2 menos T1. Então, eu estava trabalhando, por exemplo, com o cronômetro e estou interessado, dali, marquei no cronômetro os instantes em que o cronômetro marcava 10 segundos e que marcava 15 segundos. Qual é o tempo transcorrido? É 5 segundos, que é 15 menos 10. Portanto, o tempo transcorrido, que vai no denominador, é T2 menos T1. E qual é o deslocamento no espaço? É a diferença entre a posição no tempo T1 e a posição no tempo T2, né? Que é dada pela função f, ft2 menos ft1. Tá? E a gente pode assumir que o tempo é expresso num instante inicial T1 e numa diferença de tempo, ΔT, que dá a diferença entre o T2 e o T1. Portanto, a velocidade média substituímos T2 por T1 mais ΔT, né? E o denominador fica T1 mais ΔT menos T1 fica ΔT, né? E nós temos essa segunda formulação aqui para a velocidade média. Mas essa é a velocidade média ao longo de um determinado trecho em que o veículo acelerou, desacelerou, ele teve diferentes velocidades nesse trecho entre um instante T1 no tempo e um instante T2, né? O que, para a gente obter a velocidade instantânea, a velocidade dele num momento, num instante, num ponto, né, do tempo, né, no instante T1, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer que o T2 tenda para T1, que o T2 se aproxime de T1, ok? Ou então que o ΔT tenda para zero, se aproxime de zero. Então, a velocidade agora instantânea no momento no tempo T1 é, usando essa segunda formulação, o limite de quando ΔT tende para zero de f de T1 mais ΔT menos f de T1 dividido por ΔT, né? Isso é nada mais, nada menos que a mesma inclinação da reta tangente à curva da função no instante T1, né? Observem que essa formulação é idêntica à formulação que nós vimos anteriormente, né? Onde é que está? Bem mais para cá. Aqui, ó. É idêntica a essa formulação, só claro que ao invés de h eu usei ΔT, né? Então, limite de ΔT tendendo a zero de f de a mais ΔT, aqui o a é o instante no tempo T1, né? Dividido por ΔT, né? Que é o que a gente tem aqui, né? Acho que ficou claro isso para vocês, eu espero. Então, na verdade, o problema das velocidades, né? O problema da velocidade, melhor dizendo, ele é equivalente, né? Ele se reduz, a solução dele se reduz ao problema da reta tangente. Vamos dar um exemplo aqui. Usando, então, a expressão que a gente obteve, né? Suponha uma bola abandonada no alto de uma torre de 300 metros de altura. Qual seria a velocidade da bola após 5 segundos? Então, ela foi largada sem velocidade nenhuma. Ela foi largada em repouso, né? Largou, ó, a gravidade, né, faz com que ela caia. E eu quero saber qual é a velocidade após 5 segundos. A equação que rege o movimento de um corpo que é largado, né, com velocidade zero, né, numa posição do espaço, é esse aqui. Y, que é a posição dele a partir daí, né? A partir daquele ponto lá no alto da torre, é f de t, né? É aquela função que relaciona tempo com posição no espaço. Isso é dado, né? Lá na física a gente sabe que é 4,9 vezes t ao quadrado, né? Isso é uma equação que vem lá da física, né? Muito bem. Então a velocidade, desculpe, os deslocamentos, né? As posições é o quadrado, é proporcional ao quadrado do tempo, né? Bom, então aí nós queremos obter a velocidade após 5 segundos. Então a gente tem que fazer V de 5, né? V de 5 segundos, né? Que a gente sabe que é isso aqui, né? É isto aqui, V de 5 segundos, F de 5 mais ΔT menos F de 5 dividido por ΔT. Que é isso que está aqui, né? O ΔT eu já substituí por H, porque dá na mesma, né? Só uma convenção de notação, né? Então fica F de 5 mais H menos F de 5 dividido por H, no limite, quando H tende para zero, né? Agora, substituindo aqui nós temos esta expressão em que o t é 5 mais h. Então, fica 4,9, 5 mais h ao quadrado. E aqui é o valor da função em 5, né? Quando t é 5. Então, é 4,9 vezes 5 ao quadrado, dividido por h.
Aqui a gente faz esse, é um produto notável, né? É o quadrado de uma soma, tá aqui, né? Ok? Resulta nisto aqui, né? Resulta nisso aqui, né? E aqui nós temos o H, né? Veja que nós temos aqui o H no numerador e denominador, simplificamos, e ficamos então com esse limite aqui de 4,9 às 10 mais H. Esse aqui nós podemos fazer por substituição direta, né? O H valendo zero, né? Resulta em 4,9 vezes 10, que é 49 metros por segundo, né? Então essa é a velocidade dessa bola após 5 segundos, ok? Prevista então pela física, tá? Usando então a equação que a gente acabou de obter, a definição, melhor dizendo, de velocidade que a gente acabou de obter. Vamos para um terceiro problema, muito interessante, um terceiro problema também, que está relacionado a isso tudo, tá? Depois a gente vai ver por que vai estar relacionado, né? Que é taxas de variação, né? Então, primeiro, para a gente entender taxa de variação, a gente tem que supor o quê? Supor que existe uma quantidade que varia dependendo de uma outra quantidade. Então, quando uma quantidade ela varia, a outra também varia, né? Uma cresce ou decresce, a outra cresce ou decresce, né? E uma varia de forma dependente da outra. Exemplos disso no mundo real são inúmeros, né? Se a gente pensa na economia, aqueles parâmetros da economia, dívida pública, desemprego, inflação, PIB, são todos parâmetros que estão um amarrado no outro, né? Um depende do outro. Quando um varia, o outro varia. Um outro exemplo seria de biologia, né? Uma população de bactérias em um habitat, um laguinho, alguma coisa, né? Com relação à temperatura. Então, a quantidade de bactérias por, sei lá, por centímetro cúbico de água naquele laguinho, em relação à temperatura, né? Está muito relacionado com a estação do ano, verão, inverno, né? O que espera é que no verão, com maior temperatura, a população de bactérias prolifere, né? Haja uma maior população, e no inverno, com menor temperatura, né, diminui então a população de bactérias, né? Então são dois parâmetros, o tamanho da população de bactérias e a temperatura são dois parâmetros, né, duas quantidades que variam uma relação à outra. Um terceiro exemplo, né? Agora, em medicina, na ocorrência de doenças endêmicas em relação à renda média da população de uma determinada localidade, né, uma região, né, à medida que a renda média dessa população aumenta, é óbvio que a ocorrência de doenças endêmicas diminui nessa população, né? Então, são parâmetros, então, são quantidades que variam uma em relação à outra, tá? O que a gente pode pensar? A gente pode pensar numa função f que relaciona as duas quantidades, né? Vamos supor duas quantidades x e y, né? Então, a função y igual a f de x relaciona a quantidade x com a quantidade y. Quando a quantidade x tem um valor, a quantidade y tem tal valor, né? E a gente tem que considerar agora incrementos ou variações de x e y, né? Então, a gente vai determinar um incremento ou variação do x, que seria o delta x, que seria x2 menos x1, seria vamos supor assim que a quantidade x variou, ela mudou, ela teve uma mudança de valor, né? Então ela era x1, passou a ser x2. Qual é a variação? É esse delta x, x2 menos x1. Imaginar também uma variação, um incremento do y, delta y, que é y2 menos y1, e fazendo uso então da função, que a gente acabou de dizer que nós precisamos ter, né? Então é f de x2 menos f de x1. Tá? Bom, é muito útil, muito interessante, muito importante muitas vezes entender como a variação de uma quantidade se relaciona com a variação da outra quantidade, né? Então, quando há uma variação numa quantidade, qual é a variação que ocorre na outra? Qual é a relação, né? A razão entre a variação das duas quantidades? Essa razão ou variação, né, é a chamada variação média de y em relação a x. É uma razão, né? É o quanto y variou dividido pelo quanto x variou. Que pelo que a gente obteve aqui em cima é f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Mas talvez a gente não esteja interessado numa variação média ao longo de um período muito grande. Queremos uma variação, uma taxa de variação instantânea de y em relação a x, ou seja, num ponto, né, instantânea.
E isso é, na verdade, a inclinação da reta tangente à curva da função f, porque a taxa instantânea é simplesmente ΔY dividido por ΔX, no limite, quando ΔX tende para zero, se aproxima de zero, e isso é o limite de f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1, quando x2 se aproxima, tende a x1, ok? Observem que todos os três problemas, isto é a inclinação da reta tangente, a curva da função f, né? Então, vê que todos os três problemas caíram na mesma solução, né? Eles convergem para algo que nós, nas próximas videoaulas, vamos mostrar que é a derivada, né? Isso a gente vê, então, na próxima videoaula. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau.